1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O tema da mensagem é: não vos deixe enganar. Quem encontrou, diga amém. Posso ler? O texto diz: não se deixem enganar, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Vou ler de novo, presta atenção. Não se deixem enganar, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Amém ou não amém? Não fecha a Bíblia não. Fica no texto. Todo mundo está sujeito a engano. Sim ou não? Quantas pessoas falhas nós temos aqui essa noite? Cometem erros. Sim ou não? Só que nós temos um problema muito sério a respeito desse entendimento. Porque nós nos apoiamos como numa muleta, como numa bengala, nessa narrativa. Eu estou sujeito a defeitos e falhas. Eu sou falho, muitas vezes eu me engano. No Éden, você se lembra da história? Deus deu uma ordem. Foi isso? Deus deu um conselho. Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Não tinha ordem, não tinha mandamento, tinha o quê? Um esclarecimento, tinha uma verdade. Eles sabiam, eles tinham uma informação precisa, irmão, do que era bom e do que era mal a se fazer. O que aconteceu no texto é que a serpente se aproximou. E a serpente, irmão, ela não é só uma figura, uma fábula. A serpente é uma pessoa que representa Satanás. Por que eu digo uma pessoa? Porque com uma pessoa você se relaciona. Uma pessoa você troca ideia. Trocar ideia é tirar a ideia da sua cabeça e colocar na cabeça do outro. O que aconteceu ali no Éden, irmão, é que Eva se deixou enganar. Deus não nos dá essa brecha, irmão, para a gente se enganar sozinho, sem um preceito. O engano partiu a partir do momento que houve uma brecha, que houve uma legalidade, que houve ali um espaço. O diabo entra e ele traz uma palavra contrária à que Deus te deu. E quando vem essa tentação, quando vem essa palavra contrária à verdade de Deus, você tem que tomar uma decisão. Ou você faz o que é certo, ou você faz o que é errado. E deixar-se levar pelo erro, pela informação errada, pelo pecado, pelo caminho contrário à vontade de Deus, é uma coisa que nós nos deixamos ou não. Esse texto ele é pequenininho que eu li com vocês. Não se deixem enganar. Mas aqui tem coisas profundas para se entender, irmão. Quando eu falo para não se deixar enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes, a primeira coisa que você pensa é numa má influência, numa pessoa ruim que está do seu lado, é ou não é? Porque companhia é o quê?
Se refere a alguém que está próximo. E quando a gente leu esse texto, eu sei que na cabeça de muita gente veio alguém. Uma pessoa, um amigo. Mas o que nós precisamos entender é que essas más companhias, elas corrompem. Entende? Ela corrompe o que? Os bons costumes. Qual era o bom costume no Éden? Qual era o bom costume no paraíso de Deus, irmão? O bom costume era fazer o que Deus queria. Esse era o bom costume. Era fazer a vontade de Deus. Era cumprir a palavra de Deus. E nós estamos cercados não é só de pessoas. Porque companhia, irmão, aqui, representa aquilo que te influencia. Todo mundo tem um desse. Talvez você está dizendo, pastor, eu não tenho más companhias. Eu fico mais em casa, eu tenho a minha vida isolada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou super seletivo com as minhas amizades. Mas companhia é aquilo que te influencia. E a companhia que talvez você tenha não é humana, mas é espiritual, pode ser o próprio diabo. Que isso, pastor? A influência de Satanás, Deus e o diabo, os anjos, tudo aquilo que é espiritual, ele não trabalha só através de pessoas. Como funciona isso? Abre a sua Bíblia em Tiago. No capítulo 1, verso 14, eu vou provar para você que o diabo, ele vai te seduzir, mas quem decide ser enganado ou não é você. Tiago, no capítulo 1, verso 14, o texto está dizendo o quê? Eu quero que você leia comigo isso. Olha aqui. Olha bem para o texto aqui, pode ser na sua Bíblia ou aqui mesmo. Cada um de vocês, cada um, porém, é o quê? Pelo diabo? Pelo próprio mau desejo. E esse desejo está onde? Dentro de você. Por quê? Porque você um dia errou, um dia você se enganou, um dia você caiu em pecado, e ofendeu a Deus e se separou de Deus. E esse mal que habita na carne, o que acontece? É um mau desejo que está dentro de você, porque você é mau por natureza, mas nós somos bons por aprendizado. O mal, você não precisa aprender, uma criança não precisa aprender o mal, entrega a criança a si mesma, deixa ela fazer o que ela quiser, que ela vai se tornar uma má pessoa. É assim ou não é? Porque a natureza do ser humano, ela precisa ser corrigida, e precisa ser ensinado bem, porque o mal está no homem. E o texto está dizendo o seguinte, que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e por este seduzido. No verso 15 diz assim, ó, então a cobiça, tendo engravidado, a cobiça do seu coração, o mau desejo do seu coração, tendo engravidado, dá à luz o quê? Ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? Morte. Meus amados irmãos, no verso 16, não se deixem. Está vendo que está em outro texto, em outro lugar, a mesma narrativa. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Tudo que há de bom na sua vida, irmão, não veio de um lugar senão da parte de Deus. Mesmo sem o seu merecimento. Mesmo sem você merecer, Deus tem abençoado a sua vida. E muitos estão batendo no peito, achando que conquistou o que conquistou sozinho. Deus está te abençoando, irmão, mesmo você andando por caminhos tortuosos, porque apesar da gente às vezes não ser fiel, Deus é fiel. E ele termina dizendo o seguinte, descendo do Pai das luzes e que não muda como sombras inconstantes. O que o texto está explicando? Que Deus, ele não é um Deus que muda todo dia. Se ele liberou uma palavra na sua vida, irmão, e ele tem uma promessa na sua vida, Deus não muda de ideia. E ele vai insistir com você, é por isso que você entrou aqui nessa igreja hoje, sentou aqui nesse lugar, porque Deus não desistiu de você.
O texto está falando, não se deixe enganar, irmão. Quantos de nós estamos com essa desculpa de que eu sou falho mesmo, é porque eu sou pecador mesmo, e a gente vai se deixando enganar, e o engano vai entrando dentro do coração, e vai transformando a sua vida num caos. Quantas mentiras o diabo tem plantado dentro da sua cabecinha, ele tem trocado ideia com você, irmão, através das redes sociais, através de falsas promessas, através de fake news. O diabo tem trocado ideia com você, como trocou, quem sabe, com Eva lá no jardim de Deus. Entenda o simbolismo do que eu quero passar. Adão e Eva estavam no paraíso de Deus e tinham uma verdade. Eles sabiam o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Quem aqui sabe o que tem que fazer e não sabe o que tem que fazer? Todos aqui sabem. Só que eles se permitiram andar na companhia de alguém que não estava caminhando com Deus. Eles se permitiram até a companhia de alguém que tinha uma direção diferente da direção de Deus na vida deles. Irmão, cuidado, 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 cuidado com as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa, dentro da sua vida. Cuidado com as verdades que você está se deixando enganar, que não são verdades. Qual que é o material que precisa ser o guia da sua vida? É a palavra de Deus, irmão. São as verdades de Deus para você. E toda palavra contrária que não está na palavra de Deus é uma mentira do diabo para te tirar do projeto de Deus na sua vida. O segredo da prosperidade não estão na mão de quem alcançou a riqueza lá de fora, de grandes empresários. A prosperidade, irmão, está na palavra de Deus para a sua vida. E a prosperidade é uma bênção que vem do alto, é a boa dádiva de Deus. Você não vai conseguir isso com estratégia humana. Porque existe uma grande diferença de riqueza e prosperidade. Você pode ter dinheiro e não ter prosperidade. Você pode ter alcançado alguma posição, mas isso será roubado, será arrancado de você. Mas prosperidade, irmão, é um poder. Diga, prosperidade é um poder que está em você. Ela não está nas suas mãos, ela não está na sua conta bancária. A prosperidade está em você, e onde você pisa, nasce. Onde você coloca a mão, Deus abençoa. A prosperidade é o que Deus tem para a sua vida. A unção de Deus. E quando fala sobre prosperidade, irmão, está falando sobre casamento abençoado, sobre filhos abençoados, sobre uma vida espiritual sadia, sabe? Sobre paz de espírito. É tudo que você precisa. Mas o diabo está trocando ideia com muita gente, irmão. E ele está trocando ideia, ele pega a ideia dele, coloca na sua cabeça e faz se acreditar. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eva trocou uma ideia com Satanás e Satanás convenceu ela. Ela se deixou enganar. Ela tinha já interesse de saber como é que era o pecado. Ela já tinha interesse, ela só precisava de um empurrãozinho. Irmão, tem muita gente aqui que talvez não tá tudo travado na sua vida, as coisas não vai, e você está achando que Deus que tem um problema com você. Não, irmão, são as companhias, são as coisas e pessoas que você está colocando e seguindo, e acompanhando raciocínios que estão fora da vontade de Deus. Aleluia. Você está muito sério. Diga, as más companhias corrompem os bons costumes. O que Deus tem para a sua vida são bons costumes. Deus tem bons costumes. Quais são costumes que Deus tem para nós bons? Diga, saúde espiritual, saúde emocional, saúde no corpo. Deus tem essas três coisas para a sua vida. Se você não está tendo saúde emocional, espiritual e física, tem alguma disfunção na sua vida. Tem algum mau costume que está sendo corrompido por alguma mentira, por alguma narrativa sua. Sabe quando você faz aquela piada sobre algum problema que tem na sua vida, você passa a acreditar que aquilo é verdade. Como assim?
Quando você percebe, olha para dentro do seu casamento é um caos. E aí você pega aquelas mentiras do Instagram, das brincadeiras, e fala, não, mas casamento é assim mesmo. E começa a criar alguma narrativa para tentar amenizar o problema que você está tentando ocultar e não consegue resolver. Você fala, não, mas mulher é difícil mesmo. Desde o Éden, né? A gente tem essas brincadeiras. Quando você olha para a sua vida financeira e está toda desestruturada, sabe? Para você fugir disso, você cria uma narrativa e começa a dizer o quê? Não, minha vida está assim mesmo, que eu não espalhei dinheiro, eu não vou ajuntar. Quantas piadas, irmão, a gente está fazendo de problemas sérios que estão destruindo a nossa vida. Quem está aqui comigo? O Espírito Santo tem me ensinado muito sobre isso, irmão. Porque aquilo que você está narrando é aquilo que você acredita. A boca fala do que o coração está o quê? Cheio. E tudo aquilo que você fala, você está falando e narrando isso porque você quer acreditar nisso. Está chegando um momento, irmão, que a igreja precisa amadurecer e cuidar mais com o que pensa e o que fala. Só que as influências que estão em sua volta vão determinar os resultados que você tem. São as companhias, são aquilo que você está deixando alimentar, são as ideias que você está deixando entrar na sua cabeça, que muitas vezes estão te fazendo se deixar enganar. E aí você não rompe. Sabe aquela piadinha que você faz assim, eu estou gordinho aqui, mas é porque meu metabolismo é lento. Sabe? Disfunções, irmãos, disfunções. São piadas, é calo de púlpito. Eu lembro de um pastor que ele estava com a barriga desse tamanho. Um dia nós brincamos com ele lá, com a barrigona dele, ele falou, não, é calo de púlpito, é de tanto pregar a palavra. Parece uma piada para descontrair, irmão, mas na verdade a gente está criando uma fuga para não encarar o problema na nossa vida. Diga, Deus tem para mim saúde espiritual, emocional e física. Deus quer que você esteja bem em todas as áreas da sua vida, irmão. Mas você precisa tomar uma atitude de posicionamento e assumir uma responsabilidade. Não adianta, irmão, você orar e não ter uma atitude de responsabilidade na sua vida. Deus quer instruir você como instruiu José no Egito. Deus quer instruir você como instruiu Daniel na Babilônia. Mas sabe qual que é a diferença? Que essas pessoas tinham uma vida de oração. E estavam procurando a colocar os seus ouvidos para aquele que fala do alto, dando uma instrução da parte de Deus e não qualquer coisa que vem por aí para tentar entrar na sua cabecinha e mudar suas ideias. Jesus chamou Judas de amigo, irmão. Olha aqui. Jesus chamou Judas de amigo e chamou Pedro de Satanás. Foi ou não foi? Que isso, pastor? O que isso significa, irmão? Cuidado com todo mundo que se aproxima de você com boas intenções. Cuidado com as pessoas que parecem que gostam de você. Cuidado, irmão. Você identifica as pessoas, não é pelo que elas dizem ao teu respeito, é se as ideias que elas estão ministrando sobre a sua vida e dentro da sua cabeça fazem parte da direção de Deus e está dentro da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo que Jesus chamou Judas de amigo e chamou Pedro, que era seu companheirão ali de Satanás? Porque Pedro falou para Jesus uma narrativa que não era da vontade de Deus. Ele falou assim, desobedeça a Deus, não faça a vontade de Deus. Não é certo o senhor ir para a cruz, eu não quero que o senhor vá para a cruz. Era um amigo, mas estava falando algo induzido pelo diabo. Quando Judas chegou para trair Jesus e levar ele para a cruz, ele chamou Judas de amigo. Porque muitas vezes, irmão, um amigo nosso não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas é o que arrasta você para o processo de Deus e te leva às vezes para a cruz. Fala para a pessoa que está do seu lado, aprenda a entender quem são os seus amigos. Diga, não é o que fala o que você quer ouvir.
Não é o que fala o que você quer ouvir. Mas Judas não era um traidor? Era. Mas deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Tem muita gente que não presta. Tem muita gente que não quer saber de Deus. Tem muita gente que é usada pelo inimigo, mas Deus que colocou na sua vida. Que isso? Porque para tratar o seu caráter, Deus precisa de ferramentas. E o que está escrito em Tiago, irmão, é que se você não se posiciona para obedecer a Deus por vontade própria, Deus coloca algumas ferramentas, algumas canseiras na sua vida para mostrar para você que Ele é Deus. E Ele começa a lapidar você. E se você tiver duro, irmão, coração duro de pedra, as ferramentas de Deus têm que ser duras mais do que a pedra. Mas se o seu coração está macio, manso e humilde como o do Senhor Jesus Cristo, Deus não precisa de ferramenta pesada para trabalhar com você. Deus mexe, é fácil. O que eu quero dizer para você essa noite, irmão, é que talvez você tenha deixado seu coração muito endurecido. É por isso que você está nessa peleja louca. Eu falei no início do culto, Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida. Ele está pronto para te abençoar. Mas enquanto você ficar lutando, teimando, batendo cabeça e ouvindo ideias que Deus não tem para a sua vida, você vai continuar atrasando o processo abençoado na sua vida. Não atrasa o processo não, irmão. Você quer fluir? Se junte a pessoas que estão fluindo. Você quer crescer? Em que área que você quer crescer? Se junte a pessoas que estão crescendo. Se você se rodear, olha para mim aqui, irmão, não perde o foco não. Se você se rodear de pessoas fracassadas, você vai ser mais um fracassado. Pastor, mas Jesus sentava com os fracassados. Irmão, Jesus, ele sentava com os fracassados para ser luz e bênção na vida deles. Não era para se deixar ser influenciado. Amém ou não amém? Só que mesmo sendo Jesus, Jesus estava orando. Jesus tinha intimidade com pessoas que estavam naquela mesma conexão, indo para o mesmo lugar, que estavam dispostos a aprender e tinha uma palavra de Deus. Cuidado, irmão, eu repito, cuidado com as pessoas que estão fazendo parte da sua vida, porque elas estão determinando aonde você vai chegar. São ideias, nós caminhamos através de ideias. Eu vou falar uma coisa muito forte, irmão. Tem gente que tem ideia, projeto e fala muito bonito. E dá pitaco na sua vida o tempo todo. E realmente parece ideias muito boas. Mas olha para a vida da pessoa e vê se tem resultado. Cuidado com gente que tem muita ideia e pouco resultado, irmão. Os irmãos estão aqui comigo? Quer um negócio para você se apegar e começar a influenciar a sua vida? Irmão, se você não está lendo isso aqui, eu posso dizer para você a verdade. Você está correndo um grande risco de estar sendo enganado. Porque até quem lê isso aqui, irmão, se não vigiar, sua fé é simples. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você é simplesinho sua fé. Oração, Bíblia e comunhão. Comunhão com quem? Com a mesa. A mesa de Deus, irmão, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor tem pessoas ali, irmão, de todo jeito. Mas você precisa dar ouvidos para quem está em Deus, irmão. Para quem está levando uma palavra de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, como que eu faço? Porque tem muita gente em minha volta que está fora de tudo disso que o senhor falou aí. Se retira, irmão. O senhor está mandando me isolar, me afastar dessas pessoas, se afasta, irmão. Porque quem anda com a serpente acaba sendo mordido por ela. Quem anda com a palavra contrária à vontade de Deus, irmão. Quem anda com gente rebelde vai se tornar rebelde. Quem anda com gente desobediente vai se tornar desobediente.
Quem anda com adulto vai se tornar adulto. Quem anda com beberrão vai se tornar beberrão. Porque são as suas companhias. São as pessoas que trocam ideia com você que vão determinar onde você vai chegar. Glória a Deus ou não? Só mais um texto aqui para a gente finalizar esse processo. Enquanto isso, diga assim: as más companhias corrompem os bons costumes. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Olha que texto claro e específico. Ele é quase, em outras palavras, tudo que eu disse. O apóstolo Paulo está dizendo a uma igreja com esse contexto: o que receio e eu quero evitar, o apóstolo Paulo está dizendo, é que assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida. A mesma palavra. As más companhias corrompem. A mente de vocês é na mente corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Tem muita coisa, irmão, que Satanás está tentando plantar dentro da sua cabecinha para você achar que não tem nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver não, Deus não liga com isso não. Cuidado para você não estar criando a sua própria religião, viu? Cuidado para você não estar criando a sua própria fé, o seu próprio jeito de servir a Deus. Irmão, não tem um jeito particular de servir a Deus. É servir como está escrito na palavra. Ah, pastor, tem umas coisas na Bíblia que eu não concordo. Eu também não, irmão. Não concordo. Mas eu não tenho que concordar, eu tenho que obedecer. Porque a palavra de Deus, concordando ou não, é a palavra de Deus. Cuidado para você, irmão, não começar a selecionar só o que você quer obedecer. Você quer romper? Quem quer romper, dá um glória a Deus aí. Então coloque em prática os princípios da obediência à palavra de Deus. Todo o segredo, irmão, para resolver o problema da sua vida está dentro da palavra de Deus, em qualquer circunstância, qualquer causa que entrou aqui essa noite, está na Bíblia a resposta. Pastor, mas é muita coisa, irmão. Se você dividir 5 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus, os anos estão passando, daqui a pouco você lê a Bíblia toda. Não é ler muita coisa, não é tirar uma semana para ler a Bíblia toda, não é ler a Bíblia todo dia, nem que for um versículo. A palavra de Deus vai fazendo parte da sua vida. Aleluia. Fala para o cara que está do seu lado e fala assim: ó, aprende a ser crente, cara. Aprende a ser crente. Não é ser fanático. Não, não é ser fanático, não. Não é agora tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Não, irmão. Deus quer que você seja abençoado em todos os setores, em todos os lugares. Ele só quer que você tenha tempo, irmão, para Ele te abençoar. Tem gente que não tem tempo, é para Deus abençoar ele não tem tempo. Porque Ele quer conquistar as coisas sozinho. Deixa eu te falar, irmão, tudo que você conquistar sozinho, você vai perder. Mas tudo aquilo que vier do alto, como uma dádiva que desce do alto, vai ser permanente na sua vida até quando você morrer. Então não adianta, irmão, bater cabeça e querer conquistar tudo na sua vida com as suas próprias mãos. Deus não está nesse negócio. Bíblia e oração é o que vai fazer você romper em todas as áreas da sua vida. E ele termina dizendo o seguinte, verso 4: pois se alguém, olha só isso aqui, irmão, tem muitas vozes. Tudo isso que você assiste no seu celular e pessoas que estão próximas de você são vozes. Ele está dizendo no verso 4: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou até um evangelho diferente do que aceitaram, vocês suportam facilmente. Irmão, tem um evangelho muito facinho aí para se viver, e não é o evangelho de Jesus. Esse aí o povo quer. Aquele que não tem que fazer mais nada. Não, Deus aceita, Deus é desse jeito. Deus perdoa meus pecados, está tudo certo. Cuidado para você não estar com essa muleta aí. Verso 9. Não, desculpa. Verso 5. O apóstolo Paulo está falando assim, ó: todavia não me julgo nem um pouco inferior
a esses super apóstolos: eu posso não ser um orador eloquente, ele está falando, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. O que o apóstolo Paulo está falando, irmão? Que tinha um povo naquela época que estava pregando um evangelho fácil, de forma eloquente. Olha, assim, Deus vai fazer e tal, quase que você não precisa fazer nada. Ele falou assim: eu posso não ser um orador eloquente, posso não estar no sensacionalismo, mas contudo tem conhecimento. E ele estava expondo a palavra do jeito que ela é na Bíblia. Não se deixe enganar. Fala para a pessoa que está do seu lado: não se deixe enganar. Fala com mais eloquência aí, irmão. Fala: não se deixe enganar. Último capítulo, Gálatas, capítulo 6, verso 7, para a gente finalizar aqui. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Está ansioso? Olha a hora aí. Olha a hora aí. Você viu o tanque está cedo? 8h10, irmão. Vocês gostam que cumpra horário, né? Vou até 9 horas. Vou não, irmão. Quem está pegando a palavra aí? Dá uma glória a Deus. Gálatas 6, verso 7. Estou terminando. É que eu estou vendo que tem gente ansiosa, irmão. Às vezes está pensando que é 10 horas da noite. Relaxa. Pega a palavra, vai alimentando. É porque quando confronta a gente, vai dando uma coceira nos ouvidos. Gálatas 6, 7. Presta atenção nesse versículo aqui. Perigoso esse versículo, irmão. De novo esse negócio de não se deixe enganar. Você viu que esse trem está na Bíblia toda? Pelo menos 15 versículos tem, irmão, desse jeito. Não se deixe enganar. Quero que todo mundo leia isso aqui com força. De Deus não se zomba. O que significa? Pois o que o homem semear... Irmão, isso aqui é o segredo das Escrituras Sagradas. Não, Deus é um Deus justo. Sim ou não? Amém ou não amém? Deus é justo. Por Deus ser justo, Ele coloca 2 sementes na sua mão: a do bem e do mal. E Ele fala assim: escolhe a semente. Diante de você eu coloco a bênção e a maldição. E Ele fala: escolha a bênção. Tudo que você está vivendo hoje, olhe bem para mim aqui, irmão. Tudo que você está vivendo hoje é resultado do que você semeou. Não tem injustiça. Quer uma outra coisa boa que eu vou te falar, irmão? Deus não... Olha só. Não vou falar Deus não, vou nem pôr Deus no meio. Sabe o amanhã? Daqui um mês, 5 anos, 10 anos, não tem nenhuma surpresa para você lá. Não tem nenhuma surpresa. Sabe o que tem lá? O que você semear agora. Se você semear uma boa semente, você vai colher uma boa semente, porque Deus é justo. E nunca, irmão, que você vai colocar uma boa semente na casa de Deus, nunca que você vai colocar uma boa semente em oração, nunca que você vai colocar uma boa semente no seu casamento, nunca que você vai colocar uma boa semente no teu trabalho, que Deus não vai te honrar. Agora, se você achar, irmão, eu vou falar o que Deus está mandando, nem está na palavra isso aqui. Se você achar que você agir com esperteza na sua empresa, no seu trabalho, se você achar que você está ganhando aqui por cima de alguém, pode ter certeza, irmão, que esse Deus que rega a semente, Ele vai fazer você colher exatamente o que você semeou. É melhor você ser justo e honesto nos mínimos detalhes e sair perdendo aqui, do que você tentar dar um desperto com Deus, porque de Deus não se zomba. Deus não é idiota.
Deus não é um coitadinho. Deus é o Senhor do universo, irmão. Conhece cada um de vocês aqui. E é Ele que julga com justiça. Eu olho para vocês aqui, olha aqui. Eu olho para vocês, cada rostinho desse aqui, irmão. Não sei nada sobre você. Mas Deus sabe tudo, tudo sobre você. Então em nome do Senhor Jesus, de culpar pessoas pelo resultado da sua vida. Porque se você for, irmão, na presença de Deus e semear uma boa semente, Deus não tem influência de gente, não tem influência de capeta nenhum, irmão, que vai fazer que Deus te dê um resultado diferente do que aquilo que você semeou. Se você estiver semeando, irmão, se dedicando, sendo um homem de Deus, Deus vai olhar para você e vai te levantar na hora dele. E vai fazer a obra na hora dele. O problema é que a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora. E é por isso que a gente se deixa enganar pelas armadilhas de Satanás. Ah, mas Deus me deu um ministério, Deus me deu um chamado. Deus já me falou que veio. Espera aí. Ele falou? Então Deus vai fazer. Só que se você tentar apressar o processo, você vai cair na armadilha do diabo. Como assim? José. Deus deu sonho. Irmão, não tem um trem mais forte para você ter certeza que foi Deus que falou, quando você tem uma palavra e ainda você sonha com aquilo, e você fala, foi Deus que me deu esse sonho. Só que se você não administrar esse sonho aí, irmão, você vai fazer uma besteira na sua vida, vai tentar adiantar o processo e vai estragar tudo. José, Deus deu um sonho para ele. E aí ele começou a querer contar para todo mundo o que Deus tinha feito. E ele chegou no pai, ele chegou nas pessoas certas, irmão, na família. Chegou nos irmãos, chegou no papai e na mamãe. Falou, olha, Deus me deu um sonho que eu vou ser maior do que vocês. Falou para o pai e para a mãe. Até o pai falou, rapaz, toma, te põe no teu lugar. Meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac e de mim mesmo. Jacó. Eu não é? Te põe no teu lugar, rapaz. E Deus falou, rapaz, eu dei o sonho para esse menino e agora está contando para todo mundo. Eu vou ter que guardar ele. Ele podia ficar perto do pai e da mãe, irmão. Mas a gente, quando não sabe administrar o sonho que a gente tem, quer adiantar o processo. E Deus fala assim, eu vou prender esse garoto. Deus permitiu, irmão, os irmãos vender ele. Quantos anos José passou dentro de uma prisão, irmão, sendo escravo. Por quê? Porque Deus tinha um momento certo, na hora certa, para fazer uma grande coisa na vida dele. Só que a gente, quando não sabe, irmão, se comportar, Deus coloca um monte de coisa na sua vida em volta de você e fica segurando. Porque senão você faz bobeira. Glória a Deus. Se eu pego a chave do meu carro, entrego na mão de uma criança. Você pega uma arma de fogo, coloca na mão de uma criança. Você dá um canivete para uma criança, amolada até uma faca. Você faria isso? Ela vai se arrebentar, ela vai se machucar, ainda que seja uma coisa útil. O que eu quero dizer para você, irmão, é que Deus não vai confiar coisas grandes a você enquanto você não crescer. Tem gente que tem mais de 30, 40 anos, 50 anos, ainda é um menino. Ainda pensa como menino, ainda age como menino. O apóstolo Paulo falou o seguinte, irmão: quando eu era menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino, mas agora eu me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino. Última palavra profética, fala para a pessoa que está perto de você assim, fala assim: cresce, rapaz. Cresça, minha irmã. Amadureça. Fala para mim a verdade aqui, quem é ambicioso aqui, irmão? E ambição não é uma coisa ruim. O apóstolo Paulo fala que ele era ambicioso. Se você for ambicioso do jeito de Deus, quem é ambicioso? Eu sou ambicioso, irmão. Certo? Você tem sonhos grandes, projetos grandes, coisas grandes que você sonha. Deus quer te dar isso, irmão. Só que ele não, se você for um bebezão, uma bebezona, Deus vai te proteger até você amadurecer. E se você não amadurecer, Deus não vai te entregar, porque Ele só vai confiar um reino a um rei que está pronto.
E isso não tem nada a ver com idade, eu te provo na Bíblia. Teve homens que assumiram o reino de Israel já avançado de dias e se corrompeu e foi um estrago na nação. E teve um rapazinho com apenas 16 anos, chamado Josias, que foi um dos maiores reis de Israel. Até os 26 anos ele tinha feito toda a vontade de Deus para aquela nação. Não é idade, irmão, é amadurecimento. Amém ou não amém? Não se deixe enganar. O que Deus tem para a sua vida está aqui, ó. Pois o que o homem semear, isto também colherá. Próximo versículo. Quem semeia na sua carne colherá destruição. O que é semear na carne? Eu vou explicar. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, entende o macete. Tem um bizu aqui, como diz aí os estudantes, né? Tem um bizu aqui. Se você semeia, nós estamos falando aqui de corpo, alma e espírito, de vida emocional, espiritual e física. Se você semear, se dedicar naquilo que é perecível, naquilo que alimenta só a sua carne, naquilo que faz coisas importantes só para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse pessoal, eu garanto a você que isso vai perecer, não vai dar certo. Mas se você semear no Espírito, ou o que é semear no Espírito, irmão? Uma delas é colocar tudo que você está fazendo na presença de Deus e ouvir de Deus a resposta. É ser orientado por Deus, é a voz que vai te guiar. Você vai colher o quê? A vida eterna. Se coloca de pé.